Sabuga Vandim. Se inscreva, bora pra aula então? Muito bem, olha a gente aí então, hein? Elele, lá vai nós para a sétima parte. Sétima parte do que mesmo? Nós estamos estudando o colonialismo europeu. É isso aí. Como é que os europeus vieram para cá, para a América, em busca de quê? O que eles fizeram? Como é que fizeram? Maravilha! Claro que assim nós estamos preparando Brasil Colônia, né? Nossa futura matéria aí. Eita ferro! Bora lá então? Só que hoje a gente quer dar uma olhadinha aí no modelo inglês. Por isso nós estamos chamando de colonização inglesa. Não é a colonização lá da Inglaterra, mas a colonização que a Inglaterra fez aqui nos trópicos, ok? Beleza, amiguinho? Beleza, minha amiga? Então, ó, não morra, minha filha. Vamos junto. A gente já falou disso antes? Já. Quando a gente trabalhou aqueles modelos de colonização, a gente falava de colônia de exploração e colônia de povoamento, a gente já tinha feito um spoiler. A gente já tinha dito que, no caso da colonização inglesa, a coisa foi meio híbrida, né? Os dois sistemas foram adotados. Então eu acho que isso é o principal. Sem isso aí não dá para fazer pisme não, hein? Então vai fundo, nem é nem. Então vai fundo. Isso é o principal. Né, que é, Vandim? Isso, ó, modelo ibérico. Portugal e Espanha. Colônia de exploração, não tenha dúvida. Plantation, mão de obra escrava, latifúndio, monocultura. Mas no caso da Inglaterra, eu tenho que estar atento a isso. Aquelas colônias mais ao norte, de onde hoje é os Estados Unidos, né? Aquelas 8 colônias mais ao norte foram de povoamento. Portanto, elas tinham pequena propriedade, familiar, mão de obra livre, maravilha. Aquelas 5 colônias do sul tiveram a plantation, foram de exploração. Então isso aí eu já comecei, já terminei. É o principal. Tá legal? Maravilha. Só que aí, olha só, a gente ainda temos, olha o gerúndio, hein? A gente ainda temos. Professor de português, hein, Vandim? Ah, a gente ainda temos 8 minutos. Então vamos falar de algumas outras coisas, tá legal? Então acompanhe pela nossa lousa digital interativa, totalmente de LED, o que eu preparei para você. Primeiro, qual é o contexto europeu? O que está rolando lá na Inglaterra quando os ingleses resolvem vir para a América? Primeiro, preste atenção, é o reinado de Elizabeth I. Ela é da dinastia Tudor. Ela é ali, ó, descendente do... Quem? Quem que fez a reforma anglicana? Ah, menino, você lembra dele, não foi? O Henrique VIII, aquele que consolidou-se como chefe da igreja anglicana. Então, como chefe também máximo do país, implementou o absolutismo de fato. Elizabeth I é ali uma Tudor. Então ela é o período de consolidação do absolutismo na Inglaterra. E é o momento em que o absolutismo se nutre, se sustenta de qual tipo de mercantilismo? Qual que é o tipo de mercantilismo em inglês mesmo? Colbertismo? Não, não, esse é o francês. Bulionismo? Não, esse é o ibérico. O mercantilismo em inglês é o comercialismo. Nisso a Inglaterra era rival da Holanda, não é? E ali, alimentando-se do comercialismo, a Inglaterra estava bem. Principalmente porque hoje se sabe, a rainha era associada dos piratas do Caribe, que, uau, davam a mão grande no ouro, na prata, que os espanhóis extraíam de suas colônias. Eita ferro! Então Jack Sparrow, aquilo tudo é cena, né, amigo? Jack Sparrow estaria aliado à monarquia inglesa, a não ser que ele estivesse sendo perseguido por não querer dividir o que tinha roubado. Beleza, pode até ser que algum pirata fizesse isso. Mas eu estou contando essa história para te perguntar o seguinte: olha, tá tudo bem, então não há necessidade de ter colônia ainda, não é? Para quê? Por isso que o processo de colonização em inglês, ele é chamado de tardio. Ele vai acontecer 100 anos depois
daquilo que os ibéricos já estavam fazendo aqui na América. Beleza? Então tá. Segunda coisa que eu quero te chamar a atenção sobre o contexto inglês na época da colonização da América. Está acontecendo lá os cercamentos dos campos. Você já ouviu falar disso? Talvez com uma expressão em inglês, enclosures. Ah, Vandinho, você é um troglodita, hein? Fala várias línguas, Vandinho. É um troglodita. Então, enclosures, ou cercamentos dos campos, na verdade, é um nome bonito para um processo que causou efeitos sociais terríveis. É o processo de extinção das terras comunais. Você que estudou a Idade Média lembra que o feudo tinha várias partes. O manso senhorial, onde ficava o castelo, o manso servil, onde ficavam as glebas, e as terras comunais, que todos podiam utilizar para pastagens, para agricultura. Era a terra de todo mundo. Para um despossuído, pobre, coitado, esse tipo de terra era o que de melhor tinha. Pois é, pois nessa época da colonização inglesa da América, estavam acontecendo um processo de extinção das terras comunais. Gente estava cercando essas terras, por isso chama cercamentos dos campos, dizendo, isso aqui é meu. O camponês que dependia dessa terra foi expulso. Um bocado desses camponeses é que vem para a América. Entendeu, filho? Não morra, minha filha. E uma outra coisa que eu quero te lembrar é que a Inglaterra está vivendo graves conflitos religiosos. Poxa, você já estudou isso também na época da Reforma Protestante, não é? Você estudou como que a Europa foi abalada por uma série de conflitos entre os próprios protestantes, dos protestantes com os católicos, e nesse contexto há um grupo chamado puritano, que é o nome genérico para os calvinistas. Os puritanos, nome como os calvinistas, são conhecidos lá na Inglaterra. Eles vieram para a América, sabia? Pois é, então, lembrei a você desse contexto. Quero falar também com você sobre a chegada desses primeiros colonos ingleses à América. Como é que foi? Primeiro, não foi fácil, por isso que o processo foi tardio, porque houve tentativas e erro até que a coisa funcionou. Muito em função da brabeza, a brabeza dos nativos da América do Norte. Que você nunca ouviu falar, não é? Os pele vermelha, os Sioux, os moicanos. Caraca, velho! Esses índios eram muito ferozes e eles resistiram pra caramba à presença inglesa. Então, depois de muitas tentativas fracassadas, tá lá, eles conseguiram em 1607 fazer uma primeira colônia, que é a colônia de Virgínia. Ah, que coisa linda! Depois fazem a colônia de Plymouth. Olha, vê que isso aqui foi 1607, 1620, tá vendo? 100 anos depois, praticamente, de Portugal começar a colonizar o Brasil. Maravilha, Vandinho. E eu te chamo a atenção para aquilo que já tinha falado com você lá atrás, nas introduções da vida aí, quando falávamos de colonialismo europeu. Qual é a mentalidade desse inglês que vem para cá? Fundar uma nova Inglaterra. Ele vem com a mentalidade de povoar, de ficar. Ele não vem com aquele espírito predatório que os ibéricos tinham, de vir saquear tudo e rachar fora. Isso vai fazer muita diferença. Então pronto, já que a gente chegou até aqui, vamos lá. Quais são as diferenças principais que uma prova pode cobrar de vocês em relação ao processo inglês e o processo ibérico? Primeiro, já falei, tardio em relação ao demais. Segundo, é a natureza espontânea desse processo. Quem colonizou a América do Norte o fez com pouca interferência do Estado inglês. Foi um processo mais espontâneo. Foi mesmo. Igual eu estou te dizendo ali, ó, puritanos que vieram fugindo de perseguições religiosas, camponeses endividados, trabalhadores desempregados que sonhavam com uma América que fosse a terra de oportunidades, onde pudessem reconstruir suas vidas e suas trajetórias. Isso é diferente, Vandinho, com relação aos ibéricos? Sim, claro que sim. Quando você estuda a colonização espanhola, você vê os chapetones vindo para cá.
eram o quê? Uma elite espanhola. Quando você estudar, que vai ser o que você vai começar a fazer já na próxima aula, a colonização portuguesa, você vai ver média, pequena nobreza vindo para cá. Aqui não, eu tenho empreendedores, gente que quer ganhar a vida, não é gente que está com a vida feita, não. Isso é uma diferença interessante. Outra, a presença desse sistema híbrido sobre o qual eu abri esta aula Pocket falando. Ao norte, colônias de povoamento, com tudo que tem uma colônia de povoamento e com o que não tem. E ao sul, colônia de exploração, marcada pela plantation. Você já sabe caracterizar isso aí. É só lembrar que na América inglesa nós temos os dois sistemas convivendo hibridamente. Beleza? Outra coisa, o comércio triangular. Depois você joga no Google aí, tranquilo? É aquele comércio que eles faziam com o Caribe e a costa africana. Quando você desenha, forma um triângulo. Que tipo de triângulo, Vandinho? Isóbaro? Ah! O Vandinho, rapaz. Figuras geométricas, hein, Vandinho? Faltou essa aula, hein? Cacetada. Então, vamos lá. Este comércio triangular e também uma forte presença do comércio interno é bastante diferente do modelo ibérico. Tanto português quanto espanhol privilegiavam o comércio com suas metrópoles, enquanto que os ingleses davam grande atenção ao comércio interno. Claro, eles querem fazer daqui uma nova Inglaterra, não é? Então não era para abastecer a Inglaterra, o foco não era esse, era cuidar deles próprios. Nem parecia colônia, né? Vamos dizer assim. Lembra daquela relação que a gente falou? Negligência salutar. A metrópole meio que negligenciava essa relação. E isso foi muito salutar. Fez muito bem para a saúde dessas 13 colônias aqui. Beleza? Outra coisa, a ocorrência da servidão por contrato. A gente não viu isso em lugar nenhum ainda, nem vai ver. Quando a gente viu mão de obra na colonização espanhola, a gente falou escravidão. Fosse mita ou encomenda, escravidão. Quando a gente começar a ver mão de obra na colonização portuguesa, escravidão, seja do índio ou do negro, mas é escravidão. Aqui não, você tem a mão de obra livre, mas você tem um sistema que também ocorreu, especialmente no norte, chamado servidão por contrato. Dispensa apresentações. Eu sou seu servo, enquanto durar o contrato, eu vou prestar serviços a você. Tá bom? É uma forma também de mão de obra assalariada, ok? Mas tem um nome específico, servidão por contrato. Você não vê isso na colonização ibérica, por isso que está aqui nas diferenças. E também, fechando, recordando, tá? Ó, aquele grupo que povoa é diferente do grupo que povoa lá nas colônias ibéricas. Fechou? Elele! Muito bom! Força na peruca, porque nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandinho que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.